Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à disciplina de Gestão Contábil de Custos e de Preços. O meu nome é professor Cleston Alexandre dos Santos. Nesse módulo 1, trataremos de noções preliminares sobre contabilidade. Então, a proposta aqui é discutir os assuntos básicos da contabilidade, para que dê noção para vocês, na sequência, conseguir interpretar as informações contábeis e utilizá-las aí para o processo de gestão e tomada de decisão. Então, na unidade 1, trataremos aí a empresa e a contabilidade, processo contábil, os usuários das informações contábeis. Na sequência, estrutura e variação do patrimônio líquido, as receitas e as despesas, regime de caixa, de competência, e a escrituração contábil. Quais são os livros básicos aí para a escrituração contábil? Então, esses os pontos aí da nossa programação desse módulo. Referente às noções básicas de contabilidade, nós temos inicialmente aí que entender o que é contabilidade, para que serve a contabilidade. Então, ela é uma ciência que estuda a formação e variação do patrimônio. Então, tem a constituição da empresa, tem a formação da empresa, a junção de pessoas, de sócios que constituem o capital da empresa, que unem recursos e aplicam na empresa. E com isso, vai movimentar a atividade pré-estabelecida, comprar mercadorias, vender, e aí com isso vai formar o patrimônio e também fazer o quê? A sua variação, sempre pensando numa perspectiva, criei a empresa de crescimento e continuidade. Então, a contabilidade é a ciência que estuda, registra e controla o patrimônio das entidades com fins lucrativos ou não. Então, ela busca, desde a sua concepção, a constituição do capital dela, e a aplicação desses recursos, registrar tudo o que ocorre, de entrada, de saída de recursos. E aí, como que ele se comporta no patrimônio. É considerado como um instrumento de informações para tomada de decisão dentro e fora da empresa. Por mais que a contabilidade tenha uma regra, tem que seguir ali os relatórios a serem publicados, tem que atender a legislação fiscal. Além disso, a empresa dispõe, por meio das informações contábeis, de vários relatórios para fins exclusivos gerenciais. Então, ela não fica apenas restrito à legislação societária, à legislação tributária. Ela vai muito além. Visa o quê? Atender os usuários das empresas, das informações contábeis, que fica dentro e fora da empresa, que na sequência veremos aí mais alguns detalhes. A contabilidade, pessoal, ela tem um padrão, Ela é desenvolvida, tem regras, mas ela visa ser aplicada para várias ramificações de atividades. Então, eu tenho a atividade básica comercial, que aí eu gero a contabilidade comercial, a industrial, que é um pouco mais detalhada, pela própria atividade inerente, principalmente aí quanto mais se tem processo fabril, linhas de produção, produtos para fabricação, e mais complexo é a linha de produção. Então, aí eu tenho a contabilidade industrial. Tenho também na área pública, que aí eu tenho uma contabilidade mais específica para órgãos públicos, bancária, que gera contabilidade bancária, hospitais, que tem que atender regras específicas, então vai gerar a aplicação da contabilidade hospitalar. Na área agropecuária, que aí eu tenho uma contabilidade agropecuária visada aí para atividades agrícolas, pecuárias, que também tem situações mais específicas em que a contabilidade se adapta, na área de seguros, entre outros. Então, só para vocês terem noção de algumas ramificações em que a contabilidade ela é aplicada, ou seja, é aplicada em toda a área que tem, todas as áreas que nós temos de atividades. Todas as movimentações possíveis de mensuração monetária são registradas pela contabilidade, que em seguida são reunidos aí, registrados de forma de relatórios, para atender, como disse, todos os seus usuários. Quem são esses usuários? Quem são as pessoas que utilizam da informação contábil? É apenas o administrador? É apenas o sócio? Não. Vocês vão ver na sequência que há um ramo maior, uma ramificação maior de usuários. Usuários são as pessoas que têm interesse, que se utilizam da contabilidade, para entender a situação da empresa e buscar por meio dela as respostas, entender a situação atual da empresa com base no seu histórico e estabelecer metas aí, planejamento para o seu futuro.
Pois bem, vamos conhecer aí algum desses sócios, desses usuários aí, né, das informações contábeis. Então, temos ali, claro, como principais são os investidores, administradores, que eles querem, né, ter a informação para saber qual que é a situação da empresa. Será que está numa situação favorável? Será que está no momento ideal de investir mais nela? Então, os investidores vão pensar dessa forma, né? Ele vai investir numa empresa com base nos seus dados históricos e atuais que apresente uma situação, uma sustentabilidade econômica e financeira. Então, o investidor é um grande usuário da informação. Ok, pessoal? O administrador também, né? Que ele quer entender a situação da empresa, quer manter numa continuidade de crescimento, de geração de lucro, de valor para a própria organização. Ok? E aí nós temos outros usuários, fornecedores, bancos, sindicatos, funcionários, concorrentes, governos. Por exemplo, fornecedores. Para que um fornecedor quer saber da contabilidade de uma empresa X? Ele quer saber se ele pode firmar um contrato com a empresa a curto, médio, longo prazo para fins de pagamento, se a empresa vai ter condições de pagar. Os relatórios contábeis permitem o fornecedor saber disso. Os bancos vai na mesma linha. O banco, antes de conceder uma linha de crédito para a empresa, ele quer analisar os relatórios contábeis. Ele quer saber se a empresa tem garantias, se a empresa vai conseguir pagar esse empréstimo, esse financiamento. Então, com as informações contábeis, o banco também é um usuário para que ele possa tomar as suas decisões. Funcionários também. Ele está numa empresa. Se ele tem acesso às informações contábeis e sabe se a empresa está numa situação boa, confortável, se dá garantias para que ele possa continuar crescendo na empresa, ou se ele recebe uma oportunidade de uma outra empresa, ele vai analisar, ele pode analisar os relatórios contábeis para ver se essa outra empresa que ele está tendo uma oferta de serviço já é uma empresa consolidada, se ela está numa situação econômica financeira boa, que aí ele vai tomar a decisão de sair dessa empresa e ir para outra, e não simplesmente só pelo valor do salário, porque se ele está numa empresa que talvez ali ele ganhe um pouco menos, mas está estável no mercado, já atua muitos anos no mercado e ela tem estrutura para continuar as suas operações normalmente, ir para uma empresa nova, que ainda é incerta, com uma atuação inicial no mercado, e aí? Então, isso serve de decisão para o funcionário. Concorrentes também, né? Eu quero aumentar o meu nicho de mercado. Então, eu vou analisar o meu mercado, vou analisar meus concorrentes para ver o que eles estão fornecendo, o que eles estão de estrutura, né, de empresa, se eu consigo competir com eles, e assim sucessivamente, pessoal. Todos os usuários, né, todas as pessoas que se interessam da informação contábil são caracterizadas como usuários. Tá? Coloquei alguns exemplos, tem também o governo, né? O governo também faz uso das informações contábeis da empresa, né, para determinar nas regiões do Brasil como que está sendo o desenvolvimento, né, das empresas, qual região precisa de maior incentivo fiscal do governo para incentivar a empresa lá a investir. Então, a informação contábil também serve para o governo nessa vertente. Além, claro, e aí de estabelecer novas metas de tributações. Então, pessoal, uma noção básica e preliminar, né, do nosso principal relatório contábil, né, o balanço patrimonial. É a nossa principal demonstração, né, representa aí a composição do patrimônio da empresa. Ela é composta, né, esse balanço patrimonial, que é a principal demonstração, pelo ativo no lado esquerdo, que compreende bens e direitos da empresa. Então, essa demonstração, ela compreende aí o patrimônio e a sua mutação, e o ativo é composto por bens e direitos. Bens, máquinas, veículos, estoque, o dinheiro, né, que eu tenho na empresa disponível, e também os direitos, que são valores a receber, bem como as contas bancárias, que quando eu tenho uma conta bancária, poupança, uma conta corrente, é um dinheiro que eu tenho disponível. No entanto, é um direito, porque eu fiz um contrato lá com o banco para abertura de uma conta. Então, a instituição financeira está cuidando do meu recurso. Então, por isso, é tratado como um direito. E, conceitualmente, né, de acordo com a nossa legislação, com as normas brasileiras de contabilidade, com o pronunciamento contábil que trata de conceituação, o balanço patrimonial
o ativo, composto por bens e direitos, ele é também conceituado como um recurso econômico presente controlado pela entidade como resultado de eventos passados, né? Então, ele evidencia de uma forma estática o que eu tenho. Ele é tratado ali, né, como um elemento passado, que eu tenho um relatório, mas que ele vai me permitir gerar resultados econômicos futuros. Na sequência, do lado direito, eu tenho o meu patrimônio ali, né, composto ali pelo meu passivo e patrimônio líquido. E nesse caso ali, primeiramente pelas minhas obrigações, que são exigíveis, são valores que eu tenho data para pagar, fornecedor, salários, empréstimos, impostos a pagar, são obrigações exigíveis, com data e valor para ser liquidado. É chamado também de capital de terceiros, pessoal. E aí eu tenho também, finalizando, o patrimônio líquido, né, que é como se fosse uma obrigação também, só que não exigível. Ele compreende o capital dos sócios investidos, então é como se fosse reunido 2 ou mais pessoas, criou uma empresa, formou um capital, originou um recurso que foi aplicado no ativo, caixa, banco, estoque. Então, ele é um recurso caracterizado como capital próprio, né, mas é tratado também como uma obrigação. No entanto, não exigível, porque eu tenho um valor a pagar, no entanto, não tenho uma data. Por que é uma obrigação não exigível? Porque se a empresa cessa as atividades, para quem que vai os recursos? Para quem que vai o patrimônio da empresa? Para os sócios, cada um na sua participação. Só que quando a gente cria uma empresa e inicia uma atividade, a gente não pensa em cessá-la, pensa em crescimento, em continuidade. Tá bom? Então, o lado direito nosso do balanço é composto por passivo, né, que é composto por essas obrigações exigíveis. A norma contábil, ela conceitua como sendo uma obrigação presente da entidade de transferir um recurso econômico como resultado de eventos passados. É o capital de terceiro. E o patrimônio líquido é o capital próprio, que é conceituado aí como a participação, né, residual nos ativos da entidade após a dedução de todos os seus passivos. Então, esse capital que compõe aí inicialmente o patrimônio se junta aos lucros, né, ou prejuízos aí que a empresa desenvolve ao longo dos anos. Vocês vão ver daqui a pouco que é outra demonstração que vai afetar aí essa reserva de lucros, né, no caso de incorporar lucros acumulados ano a ano. Mas se ela tem prejuízo, ela vem aí a diminuir os meus recursos. Então, o balanço patrimonial, o lado direito, é composto por minhas origens de recursos, sejam de terceiros ou próprias, e aí são aplicadas do lado esquerdo no meu ativo. Pois bem, pessoal, já mostrando aí o balanço patrimonial, quando as empresas publicam, né, esses relatórios contábeis, as informações são em 2 colunas de valores, sempre do período atual comparado com o anterior. Temos aí, claro, aqui a ideia é discutir os principais relatórios, balanço, DRE, mas vocês, nos próximos módulos, vão perceber, existem outros. E o que fica, né, de mesma importância e essencial para a elaboração do balanço é a demonstração do resultado, né, que aí visa apurar o lucro ou prejuízo da empresa. Ela vai confrontar aí as receitas e despesas que a empresa venha a ter. Tá? Então, ela vem fazer esse confronto aí. Então, o que ela vendeu de mercadorias, produtos, serviços, é a receita dela, e aí o que ela teve, né, de sacrifício para obter de receita, que são as despesas, vai relacionar para identificar o meu lucro ou prejuízo. E com isso, pessoal, gera uma variação no meu patrimônio líquido, que eu mencionei agora há pouco no balanço, que eu falei que era influenciado por outra demonstração. Então, a DRE, que é a demonstração do resultado, vai mostrar o que eu vendi de receita, menos os custos e despesas que eu tive inerente à atividade, que aí vai gerar o meu lucro ou prejuízo. Esse lucro ou prejuízo, que é extraído da DRE, uma demonstração dinâmica, todo ano eu tenho lucro ou prejuízo, vai para o meu patrimônio líquido. Vai lá em reserva de lucro, lucros acumulados, para poder fechar meu patrimônio líquido e sempre fazer o meu balanço patrimonial ativo ser igual ao passivo. Como vocês observam aí, ó, na tela, o início do ano, o meu ativo inicial, R$900. No início, patrimônio líquido, que é o passivo, né? O total, meu passivo e patrimônio líquido, R$900. No início do exercício, no início do ano. No final do ano é o mesmo saldo.
né, final do ano, ativo R$ 1.200 e o nosso passivo e patrimônio líquido R$ 1.200 também. Ou seja, sempre vai ter que bater ativo com o passivo. Pois bem, pessoal, como eu comentei na DRE, né, que eu falei aí o confronto, né, entre receitas e despesas para gerar o lucro, então entendendo um pouco melhor aí sobre as receitas, né, que estão relacionadas ao preço de venda das minhas mercadorias, produtos ou serviços, elas compreendem, né, o ingresso bruto de benefícios econômicos durante o período observado no curso das atividades ordinárias da entidade, que resulta no aumento do seu patrimônio líquido, exceto os aumentos de patrimônio líquido relacionados às contribuições de proprietários. Ou seja, a receita, ela gera uma venda que vai tender a aumentar meu lucro, que vai aumentar meu PL, né? Exceto, claro, o patrimônio líquido lá que a gente viu no balanço aumenta também com o aumento do aporte dos sócios por meio de alteração do capital da empresa. Então, a receita, né, ela tende aí a contribuir para gerar lucro. E aí, confronta-se com as despesas, que é um esforço que eu tenho na empresa para obter receita. Então, as minhas despesas são reduções no ativo ou aumentos no passivo que resultam em reduções no patrimônio líquido, né, exceto aí distribuições de lucro, né, resultante aí de dividendos. Então, como mencionei, o resultado é apurado com receita, que é venda de mercadorias, o preço pelo qual estou vendendo, menos as minhas despesas, que compreende aí, de uma forma geral também, os meus custos de vendas. Ou seja, eu paguei 5 numa mercadoria, vendi por 7, então 5 é o meu custo. 7 de receita menos 5 que eu paguei de custo, eu tenho aí um lucro na venda. Claro que eu poderia ter aí outros gastos e encargos, né, para sacrifício aí, né, para fins de obtenção de receita, como aluguel, né, da empresa que eu trabalho, né, que eu desenvolvo atividade, despesas com salários, encargos, tudo isso vem a reduzir aí, né, na minha receita para identificar se eu tive um lucro ou um prejuízo. Pois bem, pessoal, para relacionar receitas e despesas, para identificar lucro ou prejuízo, eu tenho dois tipos, dois regimes. Um deles é o regime de competência, que registra a receita em determinado exercício, não importando o seu recebimento, importa a despesa consumida, incorrida em determinado período, né, sendo irrelevante o período de pagamento. Resumindo, eu considero como receita a partir do momento que eu vendi. Se eu entreguei a mercadoria, né, para o meu cliente, eu já executei a venda, eu já tenho uma receita, independente se foi a vista ou a prazo. Entreguei a mercadoria, já gerei a minha receita. E a mesma coisa a despesa, se ela foi gerada, incorrida, consumida, já tem como despesa. Pois bem, como exemplo, utilizei o prédio locado durante todo o mês. No final do mês, gerei, né, por utilizar um recurso de terceiro, uma despesa de aluguel. Ah, mas eu não paguei. Não importa. Utilizei esse recurso, final do mês, gerei uma despesa. A mesma coisa o funcionário. Trabalha do primeiro dia ao último dia. Fechou o mês, a empresa utilizou o recurso terceiro, ela incorreu em despesa com salário. Ah, mas ela só vai pagar no mês seguinte, não importa. A competência é receita gerada, independente se foi recebida, e a despesa, né, incorrida e consumida, independente se foi paga. E o regime de caixa é o contrário, considera apenas a receita do exercício aquela que efetivamente foi recebida dentro do exercício, ou seja, ela considera apenas como receita aquilo que entrou no caixa e como despesa aquilo que foi pago apenas. No entanto, pessoal, para fins aí, o que a legislação exige? Ela exige o de competência. O de competência é obrigado pela legislação, certo? O de caixa é apenas utilizado para fins gerenciais, ok? Então, fazendo um exemplo aí para vocês entenderem os dois métodos, exemplo de apuração do resultado, a companhia vendeu em X1 20 mil e só recebeu desses 20 mil 12 mil. O restante vai receber só no futuro. Teve como despesa incorrida 16 mil e desses 16 mil pagou até o último dia do ano apenas 10 mil. Olha como que fica o resultado. Pela competência, é tudo que eu entreguei de mercadoria, que eu vendi, 20, menos a despesa que eu incorri, que eu gerei, 16, e eu tenho um lucro de 4. Opa! Pela competência, o que a legislação exige. Resultado pelo regime de caixa para fins gerenciais. Eu tenho
de receita, né, considerada apenas 12, do total, né, que eu vendi, que foi 20, só 12 eu recebi. Então, só 12 no regime de caixa é receita. E das despesas, por mais que eu incorri em 16, o que eu paguei foi 10. Então, 10 é a despesa que eu considero no caixa. Dessa forma, 12 mil de receita menos 10 de despesa, eu tive um lucro de R$2.000. Essa é a diferença entre o regime de competência e de caixa. Pois bem, pessoal, mostrando aí, né, de uma forma mais integrada para vocês verem os relatórios, né, a DRE e o balanço. Então, eu tenho aqui a minha DRE, que confronta, né, a receita e a despesa pela competência, o que foi gerada, e olha o impacto que a DRE já tem no balanço, né, nessa parte à direita. Se a minha receita foi a prazo, ela aumenta o ativo do meu balanço, certo? Em duplicatas a receber. Se a receita foi à vista, ela também vai aumentar o meu ativo, só que vai ter um encaixe no meu caixa. Já a despesa, ela pode ser a prazo, né, que já consta na DRE, ela pode ser a prazo, que vai aumentar o meu passivo no balanço patrimonial, contas a pagar. Só que se ela for à vista, o que ela vai fazer? Ela vai afetar o meu ativo, o meu caixa diminuindo, tendo um desembolso, né, uma saída. Então, aqui fica uma visão completa aí numa figura para vocês entenderem a variação, as mutações patrimoniais entre aí o balanço e a DRE. Pois bem, pessoal, e todo esse processo que eu mencionei, que a contabilidade integra todas as informações, né, de alteração, mutação patrimonial da empresa, eles são escriturados em 2 principais livros, né? O livro Razão, que também é denominado de razão auxiliar, ele é obrigatório pela legislação, né? E tem a finalidade de demonstrar a movimentação analítica das contas escrituradas no diário e constante no balanço. Então, esse livro Razão, ele mostra a movimentação conta por conta do caixa, o que entrou e que saiu por data, em ordem cronológica, caixa, banco, e aí vai assim sucessivamente, mostrando a mutação, né, a alteração conta por conta. Esse é o livro Razão. E o livro Diário é um livro no qual são registradas todas as operações contabilizáveis de uma entidade, em ordem cronológica e com observância de certas regras. Consta também no Razão, só que no Diário o pronome diz: tudo vai apenas em ordem cronológica, não separa por ordem de contas, aí vai em ordem cronológica. Pois bem, pessoal, finalizando o módulo 1, recomendo as atividades de estudo, leituras e vídeos indicados que realizam as atividades. Desejo a vocês bom estudo.